Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades da nossa cidade, pessoas que ajudam e ajudaram a construir o sucesso, o progresso da nossa querida Florianópolis, a Floripa, que o Brasil inteiro conhece e quer vir para cá. Mas para isso nós temos que eternizar as histórias importantes das décadas anteriores e que essas falas fiquem para os anais. Hoje recebendo um grande colega de profissão, amigo, jornalista, ele que é radicado no continente, uma região importantíssima da nossa cidade, e todos os dias aqui na casa, na TV Câmara, ele participa dos registros, né? Os registros jornalísticos do andamento do Parlamento Municipal. 47 anos, nascido no dia 5 de março de 1978. Fábio Nossetti, popular Orelha, todo mundo conhece como Orelha. Verdade. Prazer te receber aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Assim como eu, você está em casa, mas todo mundo tem a sua história. E o nosso objetivo hoje é contar um pouco da sua história. Não somente a carreira jornalística, mas tudo que você viu, soube e acompanhou sobre a nossa cidade, a nossa querida Florianópolis. Tudo certo aí? Tudo certo. E agora do lado de cá, né, cara? A gente que tem o costume de estar desse lado aí, entrevistando, hoje sendo entrevistado e para poder contar um pouquinho dessa história, como você disse, para deixar guardado, né, de recordação também, já que eu tenho um filho de 26 anos que está crescendo e, de repente, muita coisa eu não tive ainda a oportunidade de passar para ele, mas fico feliz de poder estar hoje aqui na nossa casa, que é a Casa do Povo, conversando um pouquinho sobre mim. Orelha é a força do hábito, né? Chamar de Orelha. Orelha pode. O Fábio Nossetti, o Orelha, me diz uma coisa, como é que foi a infância, hein, cara? Conta pra gente a infância na parte continental, Balneário do Estreito. Conta pra gente um pouquinho. Então, Vandrei, pouca gente conhece, mas assim, ó, eu nasci no Balneário do Estreito e fui criado lá até mais ou menos uns 6 anos de idade. E a minha mãe trabalhava na Casan, a gente morava lá na casa de um parente que emprestou uma casa que a gente tinha, né, algumas necessidades. A mãe tinha algumas necessidades porque era mãe solteira e eu morei até os 6 anos de idade no Balneário. E daí a gente veio morar no centro da cidade, veio morar aqui no centro, sempre de aluguel em alguns apartamentos, inclusive aqui na frente da Câmara de Vereadores, aqui na Anita Garibaldi, nesse prédio aqui da frente também. O edifício Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, Galeria Jaqueline, também lá na frente da Americana, na frente da Biblioteca Pública também a gente chegou a morar em alguns apartamentos sempre de aluguel aqui. E aí, essa minha infância dos 7 anos até mais ou menos os 12 anos foi aqui no centro. Eu estudei no curso primário São José, ali na Avenida Ercílio Luz, e depois fui para o Instituto Estadual de Educação. E foi ali onde, né, eu comecei a fazer algumas amizades, conhecer algumas pessoas, até que a mãe resolveu voltar para o balneário, né, conseguimos alugar uma casinha no balneário. Voltei às origens, aí dali eu já passei para o Colégio Aderbal, tive que sair do instituto até porque ficava mais perto. Sim. E dali aí eu comecei a minha juventude ali no Balneário do Estreito, no Colégio Aderbal, onde me formei, onde fui presidente do Grêmio Estudantil durante 3 anos. Acho que ali foi o início dessa minha trajetória de falar ao público, de me comunicar, de ser uma pessoa mais comunicativa. Eu acho que já nessa minha adolescência isso contribuiu muito. E gosto sempre de ressaltar que naquela época, até tu vais conhecer, a diretora do colégio que me deu essa oportunidade, a dona Judite, que era mãe do Jean Loureiro, né? Uhum. Então eu tive muito esse convívio com a dona Judite, que deu essa possibilidade de reaver o Grêmio Estudantil, e a partir daí eu fui presidente do Grêmio. Depois disso daí eu me formei, e aí vou fazer o que da vida, cara? Vou para a faculdade fazer o quê? Eu não sabia o que fazer, cara. Aí, numa conversa com alguns amigos meus, todos, cara, por que tu não vai fazer jornalismo, cara? Tem a ver contigo e tal. E foi onde aconteceu de eu resolver e fiz a faculdade na Unisul. Fui para lá, acho que me encontrei. No início estava meio perdido, porque a gente chega lá, o início da faculdade que tu fez lá também, jornalismo, lá é muita teoria no começo, né? Então não tem aquela prática ainda, então tu não sabe ainda o que tu vai vivenciar dentro do jornalismo, né? Mas desde o começo, cara, eu sempre quis não ficar esperando, né? Eu sempre quis procurar fazer alguma coisa na área já para ir aprendendo, para não esperar ter o canudo na mão para depois ir, né, trabalhar. Então eu sempre
aos pouquinhos, assim, eu fui buscando o meu espaço, porque tu sabe que Floripa, cara, a Floripa, principalmente de antigamente, era a Floripa das famílias, né? Então, tem aquelas famílias, tu tem que ser indicado por alguém, tu tem que ter o conhecimento de alguém. Então, sempre era muito difícil tu entrar nos espaços e principalmente no jornalismo, né? Nos grandes meios, né? Então, aos poucos eu fui, devagarinho. Aí conheci um cara que foi o meu grande professor no jornalismo, que foi o Gastão de Bois. Então foi o Galo. O Galo, que foi o primeiro pontapé, assim, vem comigo, vamos fazer um futebol amador, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então eu fui conhecendo, assim, o início dessa carreira profissional através do Gastão de Bois. E a partir dali foi o primeiro start para que eu entrasse num primeiro veículo de comunicação de renome aqui em Florianópolis, que agora não está tão em alta, né? Está até em baixa demais, que foi a Rádio Guarujá, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai continuar falando a respeito de jornalismo, da profissão, enfim. Mas eu queria que tu trouxesse assim para nós a infância, cara, lá no Balneário Estreito, aqui no centro. Quais são as lembranças, os amigos, as histórias? Exercita aí a memória. Então, aqui no centro da cidade, eu me lembro que até os meus 12 anos de idade, assim, que eu convivi, por incrível que pareça, foi aqui que eu conheci o samba. A minha mãe era muito amiga da Negatide, saudosa Negatide. Então a mãe frequentava muito Mocotó, no Copa Lorde, vinha muito na casa da Tide, tinha uma convivência muito grande dos pagodeiros da cidade e tal. Então nessa minha a juventude ali, naquela adolescência início, né, aquela saindo da infância para a juventude, eu acompanhava a minha mãe e essas pessoas do samba eu fui conhecendo através da minha mãe, né? Mas não imaginava que mais para frente eu teria essa identidade com o carnaval, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E aí eu tive essa infância mais ligada assim ao Morro da Caixa, a estar ali na Avenida Mauro Ramos, na Ercílio Luz, né? Era um pessoal do Instituto, mais misturado com às vezes alguns colégios aqui do centro e tal. Mas aí realmente, quando eu passei meus 12 anos de idade, que eu fui morar no Balneário do Estreito, aí lá foi onde realmente a minha vida mudou. Eu comecei a ter amizade com aquele pessoal ali do Balneário do Estreito, que alguns já me conheciam da infância de pequenininho, mas não lembravam, né? E eu fui criando aquele amor pelo balneário, fui atleta, fiz capoeira durante muitos anos, que foi uma coisa que era do mestre Pinóquio, que era uma coisa que reunia os moradores ali do Balneário do Estreito, até que nesse meio período, nessa juventude dos 14, 15 anos de idade, eu comecei a frequentar o Figueirense Futebol Clube, de ir conhecer os jogos, ver os treinamentos, saber o que era, porque até meus 12 anos de idade, 13 anos, eu nunca me interessei. Futebol, jogava botão, adorava, jogava futebol. Mas era só bagunça. Mas era bagunça, não tinha fanatismo por nada em relação a isso, sabe? Assim, não tinha em relação a time de futebol. A minha família, os meus tios, que são havaianos, o pessoal da ala do azul, diz que quando eu era pequeno eles tentavam me colocar para ser Havaí, fazer aniversário de Havaí, mas eu não tenho prova nenhuma, não tem foto, não tem nada, então não tem registro nenhum. Mas a minha ida pro Figueirense tem muito a ver com o meu tio-avô, Nivaldo Machado, ele que foi um dos diretores do Figueirense lá na década de 70, 60, e ele já estava numa idade avançada e ele tinha 5 cadeiras na social do Figueirense, eu lembro muito bem disso, e eram as 5 cadeiras de cima, assim, lá da parte de cima. E o vô, ele não tinha ninguém para ir para o jogo com ele. E como eu morava no Estreito, bem perto do Scarpelli, a gente combinava sempre assim, ele pegava o ônibus aqui, que o terminal era ali perto da casa dele, terminal antigo, aí pegava o ônibus, descia lá no Estreito, eu encontrava ele, e dali a gente ia junto pro jogo. E aquilo ali virou uma rotina, porque com o tempo ele foi perdendo a visão, ele já estava mais velho, então eu ajudava ele naquela, né, que jogador é esse, que não sei o quê, foi gol de quem e tal. Então, sabe, essa paixão pelo Figueirense, ela veio através da família Machado, do meu tio-avô, Nivaldo Machado. Foi onde eu realmente percebi que estaria me apaixonando por um clube de futebol. Gurizão, 14, 15 anos de idade. E no Balneário do Estreito surge a Bobigueira, cara. Surge a Bobigueira com aqueles caras mais antigos, Falho, Morcego, outros, né? Eu era um gurizão mais novo e resolvi participar desse projeto com eles. E a partir daí, cara, foi uma paixão assim que
que, cara, acendeu, assim, tu vivia em função do Figueirense, né, cara? Dos jogos, das viagens, das amizades e tal. Nunca envolvido em problemas de torcidas organizadas, de briga e nada disso, porque era uma torcida família, da paz, família, com as pessoas que se davam super bem. Era uma torcida que ficava sempre no seu canto sem se incomodar, sem ter problema nenhum. E eu acho que isso também foi muito sadio, sabe? Foi muito sadio para mim depois, quando eu entrei no jornalismo. Para não ter esse problema posteriormente de ter me envolvido em alguma coisa, né? Sim. E depois no jornalismo ter uma represália em relação a isso. E aí a minha infância foi essa, de gurizão de colégio, de pagode, a gente era muito do pagode, né, cara? Naquela época o pagode era muito forte, há muitas bandas nascendo aqui em Floripa. Anos 90, né? Anos 90, Swing Maneiro, Temporal, Canto da Razão, Sambaí, aí já tinha o Senti Firmeza, já tinha outras bandas, e a gente frequentava muito, assim, pelo menos a minha adolescência, né, cara, minha juventude foi muito 1º de Maio, que era o Guerra, né? Guerrinha Barreiros. Era muito cantuária, às sextas-feiras ou às vezes no domingo. Começou primeiro no domingo, depois daí virou às sextas-feiras. Famosa caipira de vinho. Caipira de vinho, verdade. Gostava muito também, aí tinha uns pagodes aqui no centro, tinha a Lupus Beer, tinha umas festas legais, tinha... New Time também não fosse? Não, até é engraçado, a New Time e o Bahamas, por serem até no continente, não eram muito a minha praia. Eu não era um cara assim muito... Eu não era muito de sair para longe, não. Sim. E depois eu vou te contar até porque assim, eu não era muito... Eu era mais das baladas mais perto, assim, né? E ia uma vez ou outra, assim, nas baladas do centro, tal, quando tinha. A galera combinava, vamos, vai ter um show tal. Mas também nunca fui assim. Mas, né... a minha praia mesmo era assim, eu adorava, era o Cantuária. A Cantuária era de lei, né, cara? Eu acho que ficou marcado muito na história. O Cantuária todos nós frequentamos, né? O Cantuária foi para mim, acho que essa tempo do Banha. A minha história era o tempo do Banha. Depois eu frequentei muito o Cantuária, depois já mais um pouquinho para frente com o Polidoro, cara. O Polidoro ia muito, então a gente se encontrava muito no Cantuária, assim, tinha lembrança. Mas já estavas na imprensa? Já estava na imprensa, assim, mas era o começo ainda, né? Então o Polidoro já era o cara conhecido e tu ia na... O Polidoro não perdia uma, né? Cara, a gente ia na onda, né, cara? A gente ia na onda, mas quando eu era gurizão mesmo, assim... Pegasse a Silvelândia aqui também, aqui Silvelândia. Embaixo? Eu peguei uns pagodes legais aqui no centro, ainda tinha umas baladas, assim... Eu me lembro até que é um colega nosso de profissão, Nicolas Stefanovic, tocava banjo numa banda aqui no centro. Eu lembro de uma turma assim legal. Mas acho que a minha... Eu falo para muita gente que a nossa juventude, acho que foi a última, assim, sabe? Porque eu já vejo a do meu filho e é outra parada. Acho que nós pegamos esse último carro-chefe do que era realmente como é que a gente pode dizer, o curtir, o esperar pela próxima sexta-feira para ter de novo. Não tinha celular. A paquera, entendeu? Do conhecer e tu querer saber onde é que estudava para tu encontrar e tal, e aquela coisa. Tinha que marcar porque não tinha celular. Ou ligava pro telefone fixo da casa da menina. Rede social também, assim, para ter uma foto era bem na foto. Depois Floripa e tal, então tinha que esperar... Batia a foto uma sexta, tinha que esperar até terça-feira da outra semana. Ficava analisando ali, ó, aquela balada tava cheia de mulher bonita. Isso, aí os caras tinham que cortar muita foto, que o cara ligava dizendo, tira isso do ar. Tinha o mal na foto também, né? Mal na foto. Então, cara, eram coisas que só quem... A internet de escada, por quem não esperava até meia-noite para entrar na internet, para pagar um pulso só, né, cara, um pulso. Então, assim, eram coisas que, a adolescência e a juventude, para mim, acho que foi a última, assim, que... E durante muitos anos, assim, quando eu comecei, eu senti falta, sabe, assim, das amizades de colégio. Com o Colégio Aderbal, eu fui para o Rio de Janeiro, conheci o Faustão, me deu a oportunidade de conhecer, por exemplo, Maracanã, coisas que eu nunca imaginava, assim, na época de colégio, né? Pagava o ano todo para ir final do ano, né? Coisas que a gente não... Que, cara, acho que a minha adolescência foi muito... Eu aproveitei muito, assim, sabe? E eu sempre fui um cara muito cabeça, assim. Eu sempre convivi com pessoas que a gente, entre aspas, eram malas e convivi com pessoas, mas sempre soube me colocar o que eu devia fazer ou não, né, cara? E eu acho que isso também é muito de família, assim, né? Sim. O que a gente aprende em casa, aprende com a família também. Isso a gente leva muito em consideração, né? O que a gente aprende em casa, tentar
também levar isso pra rua, né? Assim. Pegasse a turma do Cachorro Quente ali no Estreito? Não, eu já sou um pouquinho, já era, Depois, né? já tinha ido, aquela turma ali já não era minha, mas ouvi falar muito, tinha a turma do Cachorro Quente, tinha o pessoal da Boca do Gil, que era mais lá na subida perto do Exército, tinha assim algumas coisas, né? E lá também, na minha adolescência, foi onde eu conheci o carnaval, a coloninha, os ensaios, que antigamente era, era ali no Dauri, então Dauri, ali a gente mais saía. Embaixo. Então os primeiros ensaios da coloninha eram no Dauri, então a gente subia do balneário e se encontrava com a galera da coloninha ali. Porque o Dauri era um grande incentivador da colonia. Então ali aí tinha o galera do Irineu, que era a galera do Aderbal, então a gente era muito amigo, que já não se dava com a galera lá de Barreiros, do Bela Vista, e do que não se dava com não sei o quê, que já tinha uma rixa com o bairro de Fátima, a antiga metrô, aí tinha metrô, Paládio, ainda peguei a metrô, a Paládio. E ali tinha as rixinhas, aí tinha a festa do Divino ali da Praça de Fátima. Então, sabe, a gente relembra algumas coisas. É um grande bairro, né? O Estreito é um grande bairro. Hoje, muito mais ainda, porque ganhou uma dimensão gigante, virou um grande bairro residencial, com vários prédios. O comércio sempre foi forte, né? E tem o Figueirense, que se radicou lá em 1960, a Unidos da Coloninha, a Igreja da Nossa Senhora de Fátima, que também é um grande símbolo. Então, assim, a Marinha, o Exército. A Marinha, o Exército, o Batalhão do Exército, a Marinha da Escola de Aprendizes, muita gente trabalhava na Marinha, né? Então, então assim, a força que tem. O continente hoje, ele é mais amplo, lá envolvendo aí a Grande Coqueiros ali, Capoeiras, que cresceu muito, Jardim Atlântico, mas antes era o Estreito, né? Era o Estreito, o grande bairro do continente, continua sendo, mas os outros bairros cresceram, né? A gente pode falar ali, aquela região Monte Cristo, Sim. Ali também, que antigamente foi criado como um condomínio ali, o Panorama, e era só aquilo ali, depois aquilo ali expandiu, e hoje aquela região de Capoeiras, Monte Cristo, tudo ali também é uma grande metrópole, né, cara? Então, a gente tem essa divisão, o continente hoje ele é bem dividido, assim, a gente nota. Tem a parte que vai até o Jardim Atlântico, que virou uma área de prédios e, né, investiram muito até por ser na beira do mar ali, né, cara? A vista bonita. Vista bonita. O balneário que ainda continua sendo aquela coisa da boemia, das casas, proibido construção de prédios, então ainda tem as famílias ali. Tem a parte do Estreito, que é essa área que pega Figueirense, pega as empresas, casas da água, então uma região bem comercial misturada ainda com um pouco de algumas casas. Aquela grande região lá de Coqueiros, Bom Abrigo e tal, que virou um polo de restaurantes, gastronômico e tal, e aquela região que ficou completamente de moradias, que é a periférica, que é a região do Monte Cristo, que ainda tem essa Capoeiras, pega aquela região ali, né, o Pasto do Gado, então assim, ela é bem dividida. O continente hoje, cara, a gente até fala muito isso, é praticamente uma cidade, cara. Ela é mais ou menos como se fosse Ingleses e Rio Vermelho, que virou praticamente um município aí dentro da cidade. É verdade, é verdade. Vem cá, e as histórias do Figueirense, hein? As histórias assim na arquibancada, quais são as lembranças? Eu peguei, cara, eu me lembro assim, ó, eu peguei o Figueirense, quando eu comecei a frequentar o Figueirense, um pouquinho antes de ir com o meu tio avô, um pouco mais pequeno, eu me lembro que eu peguei o Figueirense na Série B do Catarinense. Então era o Beneir e tal, acho que teve uma final, o Figueirense perdeu a final, foi vice-campeão, 86. Perdeu pro Blumenau, acho um negócio assim. Empatou. 1-1 em casa, acho que foi um negócio assim. Eu tava nessa final e... Foi 0-0. E aí subiu, Eu me lembro que subiu porque jogava empate. Subiam as duas primeiras. E aí eu me lembro dessa, que era o Beneir, tinha um zagueiro chamado Luiz Antônio, que eu tinha feito uma amizade na época. E ali eu fui conhecendo o Figueirense, né, cara? Eu fui aos poucos e depois veio a história do meu tio. Aí veio a Bobigueira. Com a Bobigueira, aí a gente já se tornou uma coisa assim, mais de viajar, de fazer amizade, de comprar camisa, de fazer bandeira, de carregar bandeira, de ir para clássico, né? Criou essas pode dizer assim, a gente amadureceu um pouco mais dentro do futebol. E a gente eu peguei um início com o Figueirense muito tempo sem título, até 1999, né? Então, ali eu já tinha sou de 78, eu tinha 21 anos. Então, ali... Não, em 94 o Figueirense foi campeão. Isso, aliás, desculpa. Em 94 foi onde fechou aqueles 20 anos, 19 anos sem ser campeão. Então, ali eu tinha uns
Uns 14, 15 anos. Então ali foi a primeira grande... Foi invasão de campo, foi aquela loucura toda, né? Botando uma coloninha para baixo ali, que antigamente tinha coloninha, e foi aquela invasão de campo e tal, aquela coisa toda. Depois daquilo ali, aí a gente veio a fazer a Bobigueira e começar, e veio até o título de 99 contra o Avaí. A partir daquilo ali, a gente meio que amadureceu ali, conseguiu o nosso espaço dentro do estádio, botar nossa faixa e tal, e aí foi viajando e tal. Tem algumas coisas marcantes, tem uma viagem que a gente fez para Criciúma, que a gente invadiu Criciúma numa final, que foi uma tarde de muito calor, que a Bobigueira foi com 2 ônibus, foi muito legal a viagem. Tem uma viagem que eu, assim, que me marcou muito negativamente, que foi que eu acho que, eu não me lembro se foi essa para Criciúma ou não, que foram muitos ônibus do Figueirense, os caras invadiram o restaurante, roubaram, saquearam os restaurantes, aí a polícia rodoviária mandou parar, descer todo mundo dos ônibus para devolver tudo que tinha pego, sabe? Teve algumas coisas assim. Teve essa invasão de Criciúma, teve uma viagem para Itajaí uma vez também, que a gente teve um problema assim na saída com uma polícia dando tiro de borracha, machucou muita gente. Cara, assim, o futebol para mim, assim, teve muita festa de arquibancada, teve muita comemoração. O Scarpelli pra gente, pra nós era muito bom, porque era muito fácil chegar e muito fácil sair, né, cara? É. A gente morava ali, né? Então... Era a pé. Cara, pra gente não tinha... É como se fosse o dia a dia nosso, assim, ó. Se a gente sabia que tinha que ir pra aula de segunda a sexta, a gente sabia que tinha que ir pro Scarpelli no final de semana. Era mais ou menos assim, como depois, mais pra frente, a gente sabia que tinha a coloninha. E assim, né? Então, como é tudo muito perto, é diferente, por exemplo, assim, ó, quem é Avaí, cara, aquela parte de baixo do Avaí, aquele churrasco que é feito, aquela coisa, não tem igual, sabe? Aquele antes do jogo que tem na ressacada ali, aquele clima é muito gostoso, do antes e do depois. Só que pra tu chegar até lá, tu tem que reunir uma galera, cada um sai do seu bairro e tal. Sim. E ali no Scarpelli não tinha isso, né, cara? Todo mundo tá ali, todo mundo... Chega caminhando, todo mundo, sabe? Mas também tem as festas, né? Não. Em torno do Scarpelli. Eu digo que se tornou a segunda casa. Tu tá ali direto. Tu não precisava estar ali só no jogo. Tu ia passar por ali. Sim. Tu ia estar ali, tu ia ver aquilo ali todo dia, sabe? Então se tornou... Inclusive aquele bar que tem ali na frente. Isso. Como é que é o nome do bar? Que é ali, que era na frente do ginásio ali, né? É. Então, Aquele bar ali abre todo dia. Então, é isso que eu tô dizendo. São coisas que ficaram marcadas pra gente ali, por exemplo, porque estudava no Irineu, pô. E eu no muro do colégio estava vendo Figueirense, pô. Sabe? Então era assim, é uma coisa que fazia parte do dia a dia. Quem mora no Carianos é a mesma coisa. Quem sai para trabalhar todo dia no Carianos vê a ressacada todo dia. E hoje estás indo aos jogos ainda? Não. Eu faz alguns jogos que eu não vou. Tenho assistido em casa. Comprei ali não sei qual foi que eu comprei aí. Pacotes? É um pacotinho aqueles... Porque Série C, sabe como é que é, né? Mas não estás indo e preguiçoso, porque tu moras perto. Né? Mas o meu filho vai todos. Sócio. Reclama, dá opinião, sabe de tudo que acontece, passa lá em casa depois do jogo, sai emputeado antes do jogo se está perdendo. Ele vai todos. Só que assim, ó, eu fico muito chateado, cara, porque eu acho que não é certo cobrar R$60 por um jogo de Série C, sabe? Por mais que tu diga, tem que se associar, tem que pagar tal, mas ainda o torcedor, não sei se do Avaí é assim, mas o torcedor do Figueirense ainda é muito... Tem muita gente assim que deixa de comprar ou deixa de fazer alguma coisa para ter esse dinheiro no jogo, sabe? Uhum. Tem gente ali que ainda é muito fanático com aquilo, aí às vezes tu quer levar um filho, tu quer levar alguém, tu tem 2, 3 pessoas, já tem um estacionamento, já tem... Eu acho ainda que o Figueirense podia ter, nessa fase agora, ter um pouco mais de pensar um pouco no povão, sabe? Nesse momento. Eu acho que tem essa... Mas e outra coisa também, cara, eu acho que a minha... Eu não sei se eu perdi esse tesão por deixar de ir, a gente perdeu a identidade. Eu não sei mais quem frequenta a Bobigueira, eu não sei mais quem são as pessoas que vão no jogo, porque eu perdi essa... E às vezes eu me arrependo porque era o Falho não mora mais aí? Lá em Itapirubá. Mas eu me arrependo porque esse era o momento de eu estar indo com meu filho, porra. Isso não tem preço. Tá ligado? Então, porra. Então, às vezes eu fico pensando, tô perdendo a oportunidade de estar indo ao jogo agora no momento que meu filho tá com 26 anos, né? Tá curtindo. Uma imagem que eu lembro tua lá no Scarpelli, quando tinha clássico, eu só ia lá quando tinha clássico. Depois, enquanto repórter, eu cobri vários jogos do Figueirense, mas tu eras uma figura
emblemática na arquibancada do Estádio Orlando Scapin, né? Tu ias lá na divisa gozar dos É havaianos. verdade, eu não lembrava disso, é verdade, eu sempre ia na divisa. Que faz parte isso, né? Porque eu sabia que tinha muitos amigos lá, né, cara? E naquela época não tinha celular, não tinha nada, então a única maneira que a gente tinha de comunicar Vai tirar uma onda. enquanto os caras ficavam querendo se matar ali, eu só, depois, não sei o quê, a gente brincava. E tu sempre tivesse esse espírito gozador, né, Tanto Fábio? é que quando eu fui trabalhar no jornalismo, eu adorava trabalhar na ressacada e eu nunca tive nenhum problema. Nunca, nem com torcida organizada, nem quando eu entrava na Toca do Leão, nem quando eu ia... Não tinha problema nenhum, nunca tive problema nenhum, porque os caras entendem isso. Até na minha rede social, eu sou um cara que eu adoro tirar onda, brincar, e os caras pegam no meu pé e eu aceito brincadeira e eu tiro onda, porque eu acho que o futebol, a partir do momento que ele perder essa essência, cara, ele já está perdendo, já não pode fazer a festa dentro do estádio. Tu já não pode levar, tem lugar que tu não leva uma bandeira, tu não leva um papel picado, tu só vê confronto de torcida organizada, tu só vê jogador se vendendo, tu vê jogador que não joga com a camisa, tu vê cara... Tá, tu só vê coisa ruim, tu não, sabe? Tu não tem visto nada bom dentro do futebol. Aí se tu perder essa essência de poder brincar, né? E a gente fica até, nesse momento assim, a gente brinca, mas por outro lado, a situação que o Figueirense passa hoje, daqui a uns anos, quem sabe, a gente não vai nem poder brincar porque não vai ter mais Figueirense, cara. O cara fica pensando. O cara não é maluco, não é tolo de achar que isso pode acontecer, já aconteceu com outros times pelo Brasil. Então eu digo assim, cara, essa é uma oportunidade que a gente tem de tirar uma onda e brincar. Todo mundo sabe, hoje eu sei que o Avaí está muito melhor que o Figueirense, mas eu tiro uma onda com os caras dizendo, pô, o Avaí tá 4 rodadas sem ganhar, o Figueira tá 4 rodadas ganhando, sabe que não é. Mas tu tem que tirar uma onda, senão não tem graça, pô. Ô, Fábio, me diz uma coisa. E na carreira, deu para ver aí pela tua trajetória que quando disseram para você fazer jornalismo, era muito por conta do futebol, né? O Fábio gosta de futebol, é figueirense, mas né, pode ser esse um caminho, né? A primeira oportunidade profissional tua foi no futebol? Foi no futebol amador. Sim, com o Gastão. O Gastão Futebol Amador, mas foi amador mesmo, amador assim, raiz. Interior de Biguaçu, eu não me lembro direito, mas eu sei que foi assim, não era nem Florianópolis, nem São José, era bem... me chamaram a primeira vez para fazer um plantão, numa rádio que tinha, Rádio Gazeta, não lembro direito, acho que era Rádio Gazeta. Fui fazer o plantão, no segundo jogo faltou o repórter de campo, aí me chamaram para fazer, e aí a partir daí eu fiquei fazendo só campo, né? Até que, depois de um tempo, a Rádio Guarujá estava passando por uma transformação, montando uma equipe grande para o futebol, e eu recebi o convite para ir. Acho que foi pelo Paulo Branco na época. Que era uma equipe assim, que inclusive tem uma foto guardada, assim, ó. Os mais novos era eu, Rafael Faraco, Flávio Ricardo. Flávio Ricardo. Flávio Ricardo, na época ele fazia as imitações de Mané e tal, Flávio Ricardo. Foi plantão, né? O Almir Henrique, que hoje está em Criciúma. O Almir tá na Jovem Pan ainda? Isso, lá em Criciúma. Agora é uns dos caras lá dos sócios lá em Criciúma, parece. Então o Almir, nós éramos os 4 mais novos, e aí depois vinha aquela turma toda, Rui Guimarães, Polidoro Júnior, era o Rogério Luiz, o Décio Antônio, Paulo Branco, Décio Antônio ainda ficava, mas acho que estava na foto também, mas ficava mais na área de venda. Evaldo Luiz. O Evaldo não estava. Edson Curcio. Edson Curcio estava também, estava o Sérgio Murilo, eram 2 narradores bons, era o Paulo Branco e o... Então, assim, foi uma grande equipe. Então, foi a primeira vez que eu entrei na Guarujá e comecei a fazer o futebol. Só que eu entrei sempre fazendo galera. Eu era o repórter de galera. Sim, me lembro disso. Então, até o Polidoro até me apelidou, lá vem o elétrico, o Fábio Nossetti, que era o repórter da galera. Ele criou esse slogan na época da Guarujá. Vamos agora com o elétrico, o Fábio Nossetti, tal. Porque aí rodava, vai e Figueirense, ficava aquela coisa toda. E aí a Guarujá passou por uma transformação de largar a música para fazer jornalismo e futebol. Isso. Então eu passei a fazer jornalismo e futebol, né, na rádio. Trabalhava durante o dia de repórter, né, o que hoje tem aí a CBN, dia a dia. A coisa, e eu fazia. Só que eu vou te contar uma coisa agora que eu nunca falei para ninguém e que eu acho que foi uma das grandes coisas que me atrapalhou na minha profissão no jornalismo,
É que na época que eu entrei na Guarujá, eu sofria de crises de pânico e ansiedade. Olha só. Eu tratava isso, mas eu nunca falei para ninguém. E o que acontecia? Eu tive várias oportunidades de ser setorista na Guarujá, de viajar o Brasil, de melhorar a minha, o desempenho na rádio, não ficar só ali, aqui na região e tal. E eu sempre inventava uma desculpa. Nunca falei para ninguém. Eu sempre chegava e disse, Fábio, vai ter férias lá do não sei quem, tu vai ficar de setorista. Cara, não posso, minha mãe está doente, eu não tenho como viajar. Não posso porque o meu filho não sei o quê. Eu sempre inventava uma história. E por isso eu nunca emplacava, sabe? Recebi propostas. Mas era insegurança? Era crise de pânico. Eu não dormia fora de casa. Eu não podia dormir fora de casa. Eu não conseguia ficar fora de casa. E isso me afetou não só no jornalismo, me afetou de eu estar na balada em determinado local, ou de eu ir para casa de um amigo e estar lá na casa do amigo e me dar síndrome do pânico, eu criar uma vergonha de não dizer isso para ele, dizer assim, cara, minha mãe ligou dizendo que está passando mal, eu preciso voltar para casa. Mas isso é desde a infância? Isso veio aumentando desde a minha juventude, assim. Veio gradativamente, depois eu tive que tratar com psicólogo, aí foi psiquiatra e lá eu consegui entender o que era essas minhas crises e medicamento que eu tomo até hoje. Mas hoje eu trato só a ansiedade porque eu não tive mais as crises de pânico. Mas essas crises de pânico, elas chegaram a me acontecer quando eu tive a oportunidade. Por exemplo, assim, me colocaram para fazer um jogo em Chapecó. Eu fui. Cheguei lá, fiz o jogo. À noite, quando eu estava no hotel, me deu a crise. Só que como eu estava em fase de tratamento, eu soube naquele momento, eu tomei um remédio, eu disse, não, vou dormir. E como é a crise? A crise é assim, ó. Vou te dar um exemplo desse de Chapecó. Eu pego o avião, o meu problema era só à noite. Eu nunca tive crise nenhuma durante o dia. O meu problema era sempre à noite. Eu achava que à noite iria acontecer alguma coisa e que eu não teria ninguém para me ajudar, eu estar num lugar que não conheço ninguém, eu vou chegar no médico, o médico não vai estar, ou vou chegar no ponto de táxi, não tem taxista, eu vou chegar lá... Sempre um pensamento sempre negativo. Um gatilho atrás do outro, sabe? E eu não sabia do que era isso. Então, por exemplo, aí eu vou a Chapecó, chego em Chapecó, desço no aeroporto, vou pro hotel, faço boletim, vou pro jogo, faço o jogo, saio do jogo, encontro a galera, fomos tomar um choppzinho e tal, chego no hotel. Quando eu chego no hotel, 11 horas da noite, começa. Pô, são 11 horas da noite, cara, tô em Chapecó. Cara, onde é que é o hospital? Onde é que é o ponto de táxi? Cara, pô, eu vou passar mal, e aí, como é que eu vou fazer? Cara, chegar lá, o médico não tiver a injeção, cara, se ele não souber o que eu tenho. Aí começa, palpitação, coração dispara, começa a suar frio, eu vou morrer, e aí eu vou morrer, aí acabou. Tu precisa tomar um remédio, ou tu precisa ser atendido por alguém, ou tu precisa, sabe? Só que aí, como eu já estava em fase de tratamento, não, vou dormir agora à meia-noite, 4 horas eu já acordo, 5 horas eu já estou no aeroporto. Eu sempre tinha que pensar alguma coisa que fosse resolver esse meu problema. Eu não podia pensar em alguma coisa negativa em relação a isso. O que acontecia? Eu evitava de fazer várias coisas na minha vida, evitei várias vezes na minha vida, porque eu não podia fazer isso. Sabe? Então, assim, ó, eu consegui com a Rádio Guarujá essa viagem de Chapecó, que também liguei para casa, liguei de madrugada para a mãe, não estou me sentindo bem. Eu disse, não, calma, respira, tomar seu remédio, tomei, que hora tu vai sair? Não, 5 horas. Não, então vai dormir, deita agora, vendo a televisãozinha. Aí conversando com alguém para tranquilizar. Fui uma vez de carro para fazer o futebol de salão com a Guarujá lá em Venâncio Aires. Fui de avião a Goiânia fazer. Mas aí o que acontecia? Quando era coisas assim, ó, muito rápidas, tipo, faço o jogo, saímos, fomos pro hotel, dormi, no outro dia acordei, tem um voo, eu meio que desligava daquilo. Só que era um risco que eu corria de eu estar lá e a qualquer momento me dar esse problema. Então eu só consegui fazer pouquíssimas coisas no rádio por causa dessa minha coisa que eu nunca falei para ninguém. Sim. E hoje estou abrindo para ti. Nunca falei para ninguém e é uma situação que isso durante muitos anos da minha vida me consumiu. Por exemplo, de eu estar na balada e ter que ir embora.
E eu sumi e todo mundo me procurava. O que foi? Não, cara, me deu um assim. E eu não podia dizer. Sim. Tinha que inventar. Eu fiquei muitos anos da minha vida inventando histórias, pô. E hoje estás melhor? Hoje estou melhor, hoje eu tomo remédio para ansiedade, hoje eu consigo viajar, hoje eu consigo dormir fora de casa, hoje eu consigo... Tem algumas... Não, hoje já não é uma coisa que me incomoda, sabe? Mas foi uma grande época da minha vida, assim, que eu acho, não é que eu me culpo em relação a isso, mas eu acho que eu poderia ter sido muito mais aproveitado e poderia ter vivido muito mais o jornalismo se eu não tivesse tido essas crises que eu tinha e que eu não podia... que eu tinha vergonha de contar, cara. Sabe? Então, foi isso. Aí depois, por exemplo, quando eu saí do rádio e fui para televisão, era só aqui, entendeu? Era só na região, não tinha que dormir fora, não tinha que viajar, não tinha nada disso. Então, né, e eu também já estava tratado, e isso... E até porque o meu horário era da noite e madrugada, então como eu ficava pensando a noite toda só em trabalhar, nunca me deu o gatilho de... Eu ia te perguntar isso, como foi essa transição do rádio para a televisão? Foi uma transição engraçada, porque eu não estava preparado. E eu acho que por isso que eu também fiquei pouco tempo na televisão. Porque eu não fui preparado para aquilo ali. Eu não estava preparado para o rádio, eu caí no rádio e lá eu me adaptei, né? Porque tem pessoas que não conseguem, travam, sim, né? E tem pessoas que não conseguem. E eu não, eu estava preparado para aquilo, apesar de ser muito novo. Quando eu estava no rádio, ia na época a Record, na época nem era Record, na época era SC, SBT, que depois virou RIC, depois virou agora NDTV. Quando eu estava lá, eu saí da Guarujá e fui para uma rádio, que era a Rádio Mais Alegria, que era uma afiliada do grupo. E a Record estava explodindo de audiência com o Hélio Costa na época, com muitas matérias policiais. Então, a maioria dos programas da TV eram todos baseados em matérias policiais. Então, eles criaram uma equipe de manhã, uma de tarde e uma à noite que fazia madrugada. E aí eu recebi o convite para ir para ser o cara da equipe da noite e madrugada. Só que eu nunca tinha feito TV. Então, tipo assim, não foi uma coisa assim, ó, nós vamos te chamar hoje, vamos te deixar um mês aí aprendendo e tu vai fazer. Não. Eu fui numa segunda-feira de manhã, saí com o Tony Borges, fui na segunda-feira à tarde, saí com outro repórter, na terça-feira à tarde saí com outro repórter, na quarta-feira à noite eu saí com outro repórter, na quinta-feira eu estava trabalhando. E tu sabe que o jornalismo policial não tem pauta. Então eu não aprendi a pegar uma pauta. É esperar os acontecimentos. Eu não peguei uma pauta, eu não sabia o que era uma passagem, eu não sabia o que era sabe quando vinha um off, eu não sabia nada, eu fui simplesmente dizer assim, ó, eu olhei o que os outros faziam e tentei fazer da minha maneira. Só que o cara acaba pegando um pouquinho de cada um daquilo que viu. E aquilo ali caiu no meu colo e eu fui fazendo do jeito que eu achava e aquilo foi indo e foi dando resultado e eu fui indo. E fiquei lá durante 2 anos, acho que eu tive umas 2 passagens lá, que deu um total de 2 anos e pouco, como repórter da noite e da madrugada, cara, é uma experiência de vida, assim, que é loucura, né, velho? Pois é. É loucura. Eu vi tudo que tu possa imaginar, que hoje tu vê que tu vê hoje no WhatsApp, nas redes sociais, nas plataformas, eu vi pessoalmente, né, cara? Eu vi ao vivo. Eu peguei o início das facções criminosas, eu peguei as guerras de morte, de cortar cabeça, braço, perna, botar fogo e coisa, sabe? Eu peguei de tudo, assim, eu vi de tudo. Era 95% do que eu via era pautas negativas, coisas ruins, e 5% eram coisas positivas. Por isso é sangue, né? Então às vezes tinha assim, um salvamento de não sei o quê, um neném que foi salvo, mas o resto, cara, era tudo coisa ruim. E aí o que eu fazia, Vanderlei? Eu usava isso como se fosse um cinema. Eu ia lá, assistia aquela coisa, terminou a matéria, eu não levava para casa, eu não queria, sabe? Nunca sonhei com nada. Mas às vezes impacta demais. Impacta e eu tive ameaças, tivesse? Tive ameaça umas 2 ou 3 vezes, assim. Uma vez fazendo a matéria, que o cara era um conhecido meu e sabia da minha vida, e quando eu cheguei, o cara falou, e aí, como é que tá teu filho? Tá estudando em tal lugar ainda e tal? E aí eu não fiz. E depois me cobraram, porque pintou outra coisa lá, eu tive que sair para fazer. Desse um migué. Deu um migué isso aí. E teve assim de estar na noite, na balada, e encontrar os caras e o cara, tu és o amigo de polícia, tu não é o cara lá do Hélio Costa que faz não sei o quê, estamos de olho.
Tu és o cagueta, né, que entrega, não sei o que. Não, cara, cada um o seu, faz o teu papel, eu faço o meu, não tem nada a ver com isso. Sabe, assim, tinha mais nada que eu disse, não, tem que sair, não vou. Só que, assim, às vezes eu chegava em casa, dava 2 voltas na quadra, sabe? Porque o cara ficava, né, um pouco receoso. Cabreiro? Cabreiro, porque a cidade é pequena, né, cara? É. Então eu não era um repórter. Chegasse a fugir de bala? Uma vez só. Uma vez só. Tiroteio, assim, graças a Deus, eu tive só uma vez só no Morro do Horácio. Mas também, na hora que o bicho comeu, vai embora. E não adianta querer dar onde... É porque assim, quando na nossa época, Wanderlei, nessa primeira época que eu passei, a gente tinha muito... as comunidades, os bandidos, as famílias dos bandidos, a polícia... Todo mundo respeitava a gente, sabe? O repórter era muito respeitado naquela época. Os caras tinham respeito. Hoje em dia já não tem mais isso, né, cara? Os caras não respeitam, não tem mais respeito com nada. Então, não quer saber se tu é repórter, se tu é jornalista. Então, na minha época, tinha muito disso. A gente subia, o traficante nunca empombava, sabia do nosso papel, as famílias sabiam do que a gente estava fazendo. Sim. Existia polícia do bem, polícia do mal, como existe em qualquer outro órgão. Então, a gente sabia, a gente fazia, cara. A gente sabia o que tinha que fazer, com quem que sabia que tinha que lidar. Depois, quando começou essas brigas de facções daqui, de lá e tal, que virou terra de ninguém, que passou uma onda aqui que o Monteiro prendeu todos os traficantes de morro e aí ficou aberto para a facção colocar quem quisesse, as próprias famílias subiu o morro não eram respeitadas porque Sim. Tu não conhecia aquela gurizada jovem que veio de fora, que não sei o quê, né? Então aí tudo isso a gente teve nessa segunda minha passagem, que foi agora 2018, 17, 19, que aí foi com o Salum, né? Mas também fazia pro Hélio, foi uma coisa assim que a gente evitava muito, sabe? Não ia em local, pegava muita coisa pelo telefone, evitava muita coisa porque já não tinha mais essa coisa. Tanto é que caiu, né, cara? Hoje tu pode ver que tem um programa só, Record tem um programa de polícia, que é das 6 às 7 da noite, que acabou. A era Hélio Costa acabou. Porque foi uma era. Foi o antes e depois. A gente pode dizer que aqui em Florianópolis, como a gente teve a era de Simões, como a gente teve a era Mário Mota, da RBS, como a era Hélio Costa, ela não vai ter. Inclusive a gente, né, trabalhamos com o Hélio Costa, tanto eu quanto você, eu mais na política. Foi uma época de ouro do jornalismo policial, de estouro de audiência, né? E tu foste testemunha de tudo isso porque estavas ali ligado diariamente nesse cotidiano e foi uma coisa que marcou época. Faz 20 anos, faz 15 anos da minha primeira passagem e até hoje as pessoas me conhecem, mano. Eu passo no bar do Paulinho aqui perto, o Paulinho me chama, daí ele Costa. Entendeu? Eu entro no elevador da Câmara, tem um senhor que trabalha no serviço gerais, daí ele Costa. Cara, é um lance muito louco isso. E aonde eu ia, chegou o repórter do Hélio Costa. Ninguém sabia que era o Fábio, que era o Nossetti, que era o Orelha. Claro, quem me conhecia mais. Mas o resto é o repórter do Hélio Costa. Ficou pra ti isso, ficou pro... O Ronaldo Nascimento também foi. O Fabrício Correia. O Nader Calil foi um cara que teve a possibilidade também, porque o Nader seria automaticamente o substituto do Hélio. Só que o Nader teve outros problemas com ele que não deram essa... Mas o Nader seria o substituto. Até parece que ele está muito bem no Paraná, eu não sei, mas ele ainda faz essa... o Nader sabia fazer televisão. Essa linha, Então, assim, a não ter... O Tony Borges é um cara muito lembrado, Simone Moreira... Essa turma que trabalhou com o Hélio, sabe, tinha muito... Porque o Hélio trabalhava muito esse negócio do repórter. O Fábio Nossetti, ele marcava muito. Ele não dizia, vamos a reportar. Ele me chamou para fazer na madrugada. Eu era repórter da CBN. Isso. Aí eu coloquei, assim, na balança, né? Financeiramente era até empatado, praticamente. Assim, tô adaptado na rádio, fazendo jornalismo, futebol. Aí eu vou mudar minha rotina para madrugada, para fazer só polícia. Aí eu recuei, né? Mas ele deu oportunidade para muita gente, né? Deu para ti, deu para... E eu fazia os dois juntos. Na minha primeira passagem, eu estava na Guarujá e estava na Record. Tinha que se desdobrar. E aí, o que aconteceu? Que é uma coisa muito legal. As pessoas que me ouviam no rádio começaram a saber quem era o Fábio Nossetti no campo. Sim. Porque começaram a me ver na TV e aí elas me identificavam no campo. Porque antes não identificava, era uma voz. Era uma voz, Então, aí houve também essa, que foi muito legal, que na época de fazer o futebol... Não só aqui, cara, às vezes até viajando para algumas praças,
tinha esse negócio também, tu não é o repórter lá do... Então tinha essa, ficou essa, foi uma grande passagem da minha vida, assim, que... Ô, Fábio, é o seguinte, tem 2 temas aqui para nós falarmos ainda, que falamos muito de jornalismo, de futebol, de... Ô, Tiago, eu pego uma aguinha lá, Tiago. da tua vida. É o seguinte, queres falar primeiro de política ou de carnaval? Vamos de carnaval primeiro, Tá, vamos lá. antes. Conta a tua história sobre o carnaval. Então, o carnaval, como eu te falei, quando eu era mais novo, cara, eu era muito ligado à Copa Lorde, assim, por causa dessas minhas... Sim. Da amizade que a mãe tinha com a Uda, com o Júlio, com o Jorge, a família deles ali do Morro do Copa, com a Mas própria... chegasse a ser Copa Lorde? Então, assim, ó, eu não cheguei a ser Copa Lorde porque eu frequentava o Copa nesses sambas, mas não no carnaval. Entendi. A boemia do Copa eu frequentei com a minha os mãe. eventos ao longo do ano. Não o carnaval, nunca tinha ido na passarela, não sabia como é que fazia, nunca vi fazer uma fantasia, não sabia que desfile, nada disso. O carnaval mesmo, o carnaval, a essência da escola de samba, o carnaval, eu conheci na Coloninha. Que aí eu falei que eu ia aos ensaios lá no Bar do Cal, a gente começou a fazer as amizades, e aí um certo dia convidaram, quer ir pra bateria? Porra, tocava porra nenhuma. Tinha coordenação motora. Eu era goleiro, como tu é goleiro também, tinha um pouquinho de coordenação com a mão, mas não de tocar instrumento, nunca tinha tocado nada. Aí fosse? Aí fui. E como eu era muito grandão, era magrão, tá, eu disse, não, vamos botar o cara para tocar um surdinho. Que precisava, já ninguém queria tocar surdo, que era um instrumento muito pesado. Eu disse, não, mas vamos dar, porque ele é muito magro, vamos dar um surdo de segunda, não vamos dar um de primeira, ele não vai aguentar. E aí o mestre era o Duda. Duda Neto, atual presidente. Duda Neto, era o mestre. Tinha recém saído Dica. Tio dele. Tinha recém saído Dica e o Duda tinha assumido. E aí eu fui para tocar instrumento. Aí toquei o primeiro ano, toquei o segundo ano, no terceiro ano eu já estava de microfonado na avenida. Que é o de primeira? Não, é porque o primeiro, segundo e terceiro eles botam um microfone, que é o da avenida, né? E aí eu era o titular, como se fosse o titular ali, tipo, o meu som era o que ia sair na avenida, então tinha que ter aquela, né? Porque os caras confiavam, sabiam, né? Que o cara eu era muito chato com isso, metódico, não perdia ensaio e tal. E aí participava das baterias show ali, aí foi onde eu conheci Juninho, foi onde eu fui indo. E fiquei alguns anos. Só que aí, nesse meio do carnaval, eu já comecei a ir pro jornalismo. Então teve alguns anos do carnaval que eu não podia sair porque eu ia fazer a transmissão pela Guarujá. Entendi. Então teve alguns anos que eu me afastei, não podia mais participar da coisa. E estava no carnaval, mas a serviço. A serviço. Mas nunca deixando de torcer pela Coloninha. Óbvio, né? Mas não podia falar porque a transmissão, né? O cara tem que ser isento. Então aí eu fiquei nessa situação de que eu acabava estando no carnaval indiretamente trabalhando, mas não podia sair mais da escola. Aí, com o passar dos anos, que eu fui aumentando a minha experiência jornalística, eu comecei a pegar dentro da Coloninha cargos assim, assessor de comunicação, relações públicas, com vários presidentes que passaram ali. Peguei o Baracuí, peguei o Serginho, Cunha, fui com o Duda agora, que foi essa última passagem, fui com Guinha, fui com o falecido Dica. Eu acho que eu peguei interesse. Aí, há alguns anos, eu comecei a trabalhar dentro da... E aí, não mais a desfilar como... Não, nem trabalhando para Mas saísse alguma outra bateria? Não, eu nunca saí em outra escola de samba. Ah, não, minto, né? Desculpa. Eu saí na Coloninha todos esses anos. Depois eu saí na Protegidos da Princesa, porque eu trabalhei lá 1 ano, né? Que foi do balé, né? Aquele samba do balé. Da Rússia? Da Rússia, foi maravilhoso. Foi o maior desfile da história da Protegidos. 2016. Para mim foi um... Cara, eu nunca tinha trabalhado assim. Foi um ano, assim, muito... Os caras foram muito profissionais, assim, sabe? Foi muito rígido e pequenos erros acabaram tirando o título. E depois eu fui trabalhar os 2 anos na Consulado, que foi os 2 vices antes desse campeonato que eles ganharam. Sim. Então foi os 2 anos que eu também é uma escola muito certinha, assim, muito organizadinha, sabe? A Consulado tem muito isso na organização. Não, e também uma outra função que você desempenhou no carnaval e também na vida profissional, que é locutor de palco, mestre de cerimônia, né? E 2 anos na Liga também, né? Na Liga também, Foi antes de ti, acho que depois de ti. Tu saiu com o Joel, eu entrei com o Fábio Botelho. Isso. Fiquei 2 anos na Liga, isso como assessor de comunicação da Liga, que também foi uma experiência grande.
Foi muito legal a experiência que eu tive junto com o Clebão, do Floripágio. Clebão. Isso me ajudou muito lá também. E foi esses 2 anos que eu tive da Liga. Então foi isso assim, ó, fora a coloninha, eu tive esses 2 anos da Liga, depois eu fiz um ano na Protegida e 2 anos na Consulado. Aliás, eu acho que, além do teu trabalho aqui na casa, como repórter da questão política, que nós vamos falar daqui a pouco também, esse teu trabalho como mestre de cerimônia nos eventos e nas quadras foi marcante, né? E faz falta nesse sentido. Eu acho que né, a tua figura é importante, tu és um cara da cidade, conhece todo mundo, conhece o carnaval, né? Tu fizeste bastante tempo isso. Eu fiz um projeto do Andy que tá voando aí legal, que é esse que ele chama dos sambas Do Enredo do enredos, Brasil. né? Do Enredo do Brasil. Eu fiz umas 2 edições, eu acho. Eu fiz alguns shows aí legais aí que vieram, fiz algumas apresentações de concursos de carnaval também, que assim, é oportunidade porque tem muita gente boa, né? Eu me espelho muito no cara lá no Maurício Ventura, eu acho ele um cara... Sim. Ele é aquele cara que eu te falei que eu assisti o podcast dele lá do Rio de Janeiro, que diz as notas das escolas de samba do Rio lá. Sim, o Jorge Perlegeira. São pessoas que a gente acaba vendo, assim, a maneira de ser dentro do carnaval, né? E serve de exemplo pra gente, assim. Eu acho que tem muita gente gabaritada para fazer esse tipo de coisa, mas eu também me coloco... Antigamente eu tinha um grande problema, Vanderlei, não sei se tu chegou a passar por isso, mas eu tinha muito a síndrome da inferioridade. Todo mundo é melhor que eu sou muito ruim, não, aquele é melhor do que eu, ele... Isso passa na cabeça do profissional. Cara, toda a vida era isso. Não, por que sou eu aqui? Tem gente bem melhor que possa fazer e tal. E às vezes, às vezes eu começava a receber elogios de pessoas e outras pessoas que eu não imaginava, que aquilo não subia para a cabeça, mas me dava um ânimo de, sabe? Um conforto. Não, eu posso fazer, pô. Eu tenho condições de fazer. Fui chamado, fiz casamento, pô, coisa que eu nunca imaginei. Eu fiz o casamento dos meus primos, pô. Eu nunca imaginei que eu ia um dia fazer casamento. Então, já fiz várias coisas, sabe? Assim, e aí, com o passar do tempo, eu acho que tu vai ganhando uma segurança e uma experiência de vida que eu acho que tu também tem que se valorizar, né? Aí, às vezes, o cara liga pra ti, faz de graça pra mim lá. Aí tu diz que não faz, tu fica sabendo que o cara contratou, pagou R$500 pro outro cara fazer, pô. Sacanagem, sabe? Então, tu fica sentido com isso, assim. Mas eu acho que o carnaval me deu muita abertura dentro do jornalismo pra mim. Muito conhecimento, muita valorização, sabe? As pessoas me valorizaram. Acho que depois da TV, o carnaval foi o que mais me valorizou e mais o respeito que eu tenho, assim, sabe? Eu vejo muito presidentes, velhas guardas, até porque eu trato todo mundo igual, né, cara? Então, todo lugar que eu vou, toda escola que eu vou, cara, eu sou muito bem tratado, eles gostam muito, assim, a maneira que eu trato todo mundo, eu não tenho problema com escola de samba nenhuma, sabe? Nenhuma, graças a Deus. Já tive um perrengue que eu passei um tempo atrás, não veio ao caso agora com um ex-presidente de uma escola, até que chegou a agressão e tudo, vias de fato, mas que foi resolvido, eu entro naquela escola, sou bem resolvido. Cara, assim, eu não tenho problema. Carnaval, graças a Deus, é uma coisa... Tanto é que eu saí da coloninha, só pra gente finalizar esse papo, eu saí da coloninha agora com essa situação, até tinha a possibilidade de renovar, mas eu não quis renovar por o que estava acontecendo naquela época, né? Logo depois do desfile, e logo assim que eu saí da coloninha, eu recebi 3 telefonemas. Não seguidos assim, mas recebi 3 convites de, temos aqui a possibilidade de vir com a gente aqui, sabe? Sabe, legal, eu não saí dali, tipo assim, tô à disposição. Não, foi a lembrança do trabalho. Eu acho, olha, cara, acho que tu encaixa no nosso projeto aqui, a gente tem uma ideia legal, sabe? Acho que tu... Reconhecimento. Reconhecimento, né, cara? Ô, Fábio, e na nossa última parte aqui do programa, a política, como é que a política entrou na tua vida, hein? Aí foi a terceira parte, assim. Eu já tinha feito futebol, tinha feito polícia, eu tinha feito futebol geral, tinha feito polícia e um pouco de geral, também na Record eu cheguei a fazer geral. E aí, nesse espaço de tempo de não estar mais na TV, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui na TV Câmara através do ex-vereador Badeco. O Badeco estava no primeiro mandato dele aqui na casa e ele soube que tinha... Minto. Ele estava no primeiro mandato dele aqui na casa. Eu vim fazer uma matéria aqui na Guarujá. Pela Guarujá, desculpa. Vim cobrir uma sessão, as sessões eram à noite até. Eu lembro disso. Começaram 7 horas da noite. Aí eu vim aqui para fazer a cobertura. E aí visitei a TV Câmara. E encontrei aqui vários amigos
vários amigos de TV e rádio tal, que saíram do seu e vieram pra cá. E eu falei, pô, e aí, cara, aqui é muito bom, pô, trabalho assim, tal. Eu disse, pô, será que não tem uma vaga pra mim? Tô precisando, tô trabalhando lá na Guarujá, mas tô ganhando muito pouco, eu era estagiário na época. Cara, assim, ó, cara, tem que ver, aí tem que falar com o presidente da mesa, porque são coisas assim, indicação, aquela coisa, né, política. Aí eu, pô, quem é que eu conheço daquela época? De quem tava ali, né, da política? O Badeca lá da minha área, era do continente, né? Aí vim conversar com ele. Badeca, e aí? Como é que tá aí? Ah, e aí, Nocete, como é que tá a TV? Não, saí, agora tô lá na Guarujá, tal, não sei o quê. Pô, cara, não tem uma vaguinha lá na TV Câmara de repórter, não sei o quê. Ah, cara, tem que ver, porque lá, não sei o quê. Cara, uma semana depois, recebi uma ligação do diretor aqui, o Paulo... Como é que era o nome, Tiago? Paulo Veloso, né? Paulo Veloso era o nome do diretor aqui. Chamou, ó, tem uma vaga na TV Câmara, tá afim, tal. Cara, Vandrei, aí, o que aconteceu aqui era tarde. E eu trabalhava à tarde na Guarujá. Aí o que eu fiz? Pô, eu vou lá conversar com o pessoal da Guarujá e... Falar com o Fábio Comelli. Eu vou dizer com o Fábio Comelli lá e vou dizer pra ele, ó, cara, eu recebi um convite lá e eu vou ter que deixar porque o salário lá é melhor e é televisão, né, cara? Então eu cheguei lá na Guarujá e disse, não, fica com a gente de manhã aqui e fica lá na Câmara lá, a gente ajeita pra ti, não queremos te perder. Pô, legal, né, cara? Aí fiquei nos dois, ficava de manhã na Guarujá e ficava tarde aqui. Aí vim parar aqui na TV Câmara, aí fiquei aqui. Ficamos aqui 2 anos e pouco, o Badeco se reelegeu, eu continuei aqui, até que eu recebi o convite aqui mesmo para ser diretor. Depois de ficar aqui 2 anos como repórter, abriu a possibilidade de ser diretor, aí eu fui convidado para ser diretor aqui. Aí foi o grande, tipo assim, meio que um baque, porque era uma área administrativa, né, cara? Tu vai cuidar de uma equipe de 15 profissionais na época, assim, 15, 18, sei lá. E eu, porra, né? Só que tipo, passou o carro, ou tu pega ou tu não pega, né, Vandrei? Entra ou não entra? Tá passando o carro. E aí eu peguei e aceitei. Aí fiquei 1 ano, foi uma experiência muito louca. Fiquei 1 ano aqui como diretor de comunicação. E depois eu saí daqui, aí quando já teu currículo já começa a ter um pouco mais de nome, né, cara? Aí fui para assessoria de comunicação do IPUF, aí fui trabalhar num programa chamado Bairro Educador da Prefeitura, fiquei 3 anos lá. Aí voltei para a TV Câmara mais 2 vezes e agora é a 4ª vez que eu estou aqui. Quarta vez. Foram 3 vezes como repórter e 1 vez como diretor. Mas é como eu falei para ti, assim, sempre deixando as portas abertas, independente de política. Não é nem direita, nem esquerda, nem vereador A ou B. É o trabalho que eu realizo, né, cara? Eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para fazer jornalismo. Acompanho o que pede a casa, acompanho o que pede, né, a presidência da casa, os outros vereadores, mas eu estou aqui para fazer o jornalismo. Se a partir do momento que eu não me sentir confortável em alguma coisa, eu tenho o direito ou de falar ou de sair, entendeu? De chegar e comentar, dizer, não faço isso, eu não faço, eu não quero. Então tu sabe que é uma casa política, né? E isso acontece até na Rádio Guarujá ou na TV, já aconteceu de eu fazer matérias na TV e o cara dizer, não vai pro ar porque tal coisa por isso que não pode ir, cara. Então, tu tem que também entrar nesse processo. Mas aí a política caiu e hoje eu estou nessa área, né, cara? Na área da política. E eu assim, não é que eu estou na política, porque eu estou aqui todo dia, a gente fala de futebol, né? A gente fala de carnaval todo dia, a gente fala de matéria de polícia, porque todo dia tem. Então, sabe, é uma casa política, mas a política envolve tudo, né, cara? É importante são as pessoas, a gente encontra as pessoas, conversa, enfim. Ô Nocete, e a cidade, hein? A cidade de ontem, a cidade de hoje, mudou muito? Muito. Como é que você vê Floripa hoje? Muito, né, cara? A nossa manezada, assim, já está quase em extinção, assim, né? A gente ainda frequenta os locais, conhece as pessoas, porque a gente já está aqui há 47 anos e a gente sabe como é que é, mas a cidade mudou muito. Eu hoje vejo assim, ó, mais ou menos eu vejo uns 70-30, 60-40 no máximo, assim, de gente de fora 60% e 40% manezinho, sabe? E pra gente, e só quem... Assim, eu vou te dar exemplos, né, cara? Tu vai, por exemplo, assim, ó, eu passei os meus verões todos da minha adolescência e juventude na Cachoeira do Bom Jesus. Lá na Rua da Amizade. Tem a Alegria e a Amizade ali. E tinha 8 casas na rua e tu conhecia todo mundo.
Hoje a maioria todos venderam, é prédio. Ou Tu morreram. não encontra mais ninguém, sabe? Minha rua ali tinha, tu deve conhecer, tinha um Bolacha, Márcio Costa, né? Daniel Costa. Daniel Costa, o Márcio, Filho do Márcio Costa. Do lado a que foi secretária nossa de Cultura e a novinha, como é que é o nome dela? Depois eu vou lembrar. Aí tem o que hoje é o do Tribunal de Contas do Estado, o assessor de comunicação lá, o Cavalazzi. João Cavalazzi. Na primeira casa. Aí tinha os Moritz do lado ali, o Lacal e o Sim. Rafa e o Alvinho. Sabe? Então, todas aquelas pessoas que... Da cidade, né? Então, que tu convivia no dia a dia, que tu via. Aí tinha o Fernando Said, do nosso lado ali, fora a nossa família. Então, várias pessoas assim da época. E hoje hoje eu pego, se eu quero ir lá na rua, eu chego lá, não encontro com ninguém. O cara vai hoje numa balada, hoje eu não conheço praticamente nada. As músicas mudaram, as pessoas mudaram. A gente não tem mais isso, cara. Sabe, assim, tu quer escutar as coisas da cidade, tu tens que ligar para ver o Cacau Menezes. Tu tens que entrar num... Nem hoje em dia, nem mais o Floripa Mil Grau, que antes tinha mais coisa manezinha. No mercado, no bar do Paulinho, no Café Sorrentino. Senão tu não encontra essas pessoas, sabe? Os que se aposentaram, os que não estão mais aqui. Nós, como eu te falei, nós somos a última leva das coisas boas e que o manezinho, os nossos filhos e nossos netos não vão ter mais essa coisa. A identidade que a gente tinha. Não tem mais os colégios, o Aderbal está fechado lá há 1000 anos, o Instituto Estadual da Educação tu não vê mais falar ninguém, tu não conhece. Antigamente o Instituto era uma briga para entrar no Instituto. Grande colégio. Cara. Aí assim a gente, né, eu lembro da nossa época assim, ó, era Coração de Jesus, Catarinense, aí era Energia e Decisão. Aí tinha o Instituto, o Aderbal. Então, sabe assim, a gente tinha, era dividido por galeras, assim. Sim. Hoje em dia tu não vê mais falar, tu não sabe um cursinho, tu não sabe mais uma faculdade, tu não encontra mais ninguém. Tu vai, os próprios empregos, quando tu chega, tu já é outras pessoas de outros lugares, que nós não, nada contra. Eu tô dizendo é que Florianópolis, é como tu falasse, né, cara, todo mundo quer vir morar pra cá. Todo mundo quer viver aqui. E aí é o que tá acontecendo, o boom da Argentina. A gente viu isso aí, cara. Quantos argentinos estão comprando coisa aqui, cara? Sabe? Não tem mais argentino na verão. rua, a cidade é falada em vários idiomas. Carnaval eu vi isso, cara. Aqui na visitação dos carros alegóricos ali, antes dos desfiles, eu vi uma porrada, desculpa a expressão, um monte de argentino, uruguaio que vieram pra cá, não só, e dizendo, ó, nós não veio só pra curtir, a gente veio pra procurar um lugar que a gente quer vir pra cá morar, a gente quer comprar, sabe? O futuro dirá. É. Fábio Nossetti, o Orelha, jornalista, grande amigo, grande personalidade da nossa cidade. Obrigado pela sua presença aqui no Café e Prosa e as histórias estão eternizadas. Eternizadas, lembradas, guardadas. Parabenizar por esse projeto que eu vou te dizer, eu tenho ciúme desse projeto, tá? Eu acho ele um dos melhores projetos que a gente tem aqui na cidade, de pessoas que sentaram aqui, que tu conseguisse trazer, e pessoas que a gente daqui a uns anos só vai saber da história porque tem isso guardado, exatamente. Entendeu? Porque não teriam a oportunidade em nenhum outro lugar para falar, porque tu sabe que não hoje abertamente, em dia, a TV hoje em dia é aberta e coisa é tudo muito rápido, né? Todo mundo quer coisa dinâmica, só quer ler, é segundos, né? Não tem mais tempo para ficar vendo um programa de 1 hora. Então eu dizia assim, pô, o Vanderlei pegou um programinha desgraçado, aquele programa é bom, rapaz. E aí a gente via as personalidades. Parabenizar por essa proposta. Dizer que a gente já é amigo há muitos anos. Desde a Unisul. Já fomos rivais, inclusive, em emissoras, né? Um fazia o Guarujá, o outro fazia a CBN. Nossos pais trabalharam na Casan. Sim. Já começa por aí. E hoje trabalhamos praticamente juntos aqui também na TV Câmara. Então somos ainda os dinossauros manezinhos ainda que sobrevivem. Sub-50. Sub-50. Valeu. Fábio Nossetti aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Tiago Veríssimo na supervisão técnica. Quem falava supervisão técnica era o Miguel Livramento. E faltou água, hein, Tiago? Acabou a água, hein? Tiago Veríssimo na supervisão técnica e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Abraço e até a próxima. Até a próxima.